E vamos nessa. As principais notícias de hoje são a respeito do hacker e a delação contra o ex-presidente Bolsonaro. Dessa vez a coisa fica bem difícil, até porque o advogado do hacker afirma que o hacker possui provas que levam ao Bolsonaro como sendo aquele que o contratou para realizar vários crimes, entre eles tentar invadir a urna eletrônica, coisa que o hacker não conseguiu, e principalmente invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e expedir ali falsos mandatos de prisão, falsos mandados de libertação de presos para causar um caos generalizado. Foi aquela época que teve o mandado de prisão contra o próprio Alexandre de Moraes. A ideia do Bolsonaro naquele momento era descredibilizar a justiça brasileira, e isso demonstra que a possibilidade do Bolsonaro sair ileso junto com a Carla Zambelli desses processos é praticamente nula. Bolsonaro vai pagar por isso. Delgatti recebeu pagamentos de 13,5 mil feitos pelo gabinete de Carla Zambelli via Pix, diz Polícia Federal. Vai ser bem difícil para Carla Zambelli explicar por que pagou o Walter Delgatti, a não ser para que ele cometesse esses crimes de invasão no Conselho Nacional de Justiça e a tentativa de invasão da urna eletrônica. E aí, o advogado do Walter Delgatti afirma que o valor chega a 45 mil reais. Sob o comando de Zambelli e Bolsonaro, Delgatti trabalhou com militares para descredibilizar urnas. De acordo com o hacker, que esteve no Ministério da Defesa em 2022 após se encontrar com Jair Bolsonaro, o documento elaborado pelos militares se baseou em suas explicações. Então tá aí a forma como eles estavam tentando descredibilizar as urnas e tomar o golpe. O hacker teve uma consultoria aí, lembrando que o golpe contra Dilma custou 45 mil reais para Janaína Pascoal, e o golpe agora contra o Lula, essa tentativa de golpe, seriam mais 45 mil reais pagos ao Walter Delgatti. E a Polícia Federal vai chamar o Bolsonaro para depor em caso envolvendo Zambelli e Delgatti, e é muito importante dizer que não tem muita escapatória para o Bolsonaro, mas quanto maior o número de depoimentos, menor fica a possibilidade de reação dos eleitores do Bolsonaro, e mais vai demonstrando também para os partidos que tentam usar o Bolsonaro para promoção política que o Bolsonaro está cada vez mais perto da cadeia. E temos aí também uma possível cassação da Carla Zambelli antes da cassação pelo TSE. Lembrando que a Carla Zambelli está enrascada porque conspirou contra as urnas eletrônicas. Isso pode causar a cassação dela pelo TSE, mas tem também a possibilidade que ela seja cassada pelo Conselho de Ética. Então agora existe uma disputa para saber quem caça a Zambelli primeiro. E nesse momento é muito importante dizer que a ruptura institucional foi discutida na reunião entre Delgatti e Bolsonaro, afirma advogado. O advogado Ariovaldo Moreira, porém, não forneceu detalhes sobre a reunião. Afinal de contas, o Walter Delgatti está procurando agora, nesse momento, pessoal, uma delação premiada. No momento que ele tiver essa possibilidade de ir para casa, sair da cadeia, ele delata o Bolsonaro, então ele sai da cadeia para o Bolsonaro entrar. E segundo Walter Delgatti, o que permitiu a invasão no sistema do Conselho Nacional de Justiça foi as senhas fáceis demais. 123 mudar ou CNJ 123. De qualquer forma, é muito importante dizer que a opinião que eu tenho é que o Walter Delgatti ele foi entregue para o Bolsonaro e para Carla Zambelli pela justiça brasileira, porque nos Estados Unidos, quando uma pessoa do calibre do Delgatti comete qualquer tipo de crime, ele paga a sua pena trabalhando para o governo. Então, no lugar do Walter Delgatti estar à disposição do crime organizado, fazendo invasões do CNJ para Zambelli e para o Bolsonaro, ele poderia estar trabalhando na justiça brasileira. Mas tudo bem, né? Nós temos uma cultura um pouco diferente, a cultura de jogar talentos no lixo. Delgatti diz à Polícia Federal que Bolsonaro perguntou se ele conseguiria invadir as urnas eletrônicas. E isso me mostra que o Bolsonaro realmente era um grande ignorante a respeito do assunto. Não há possibilidade de você invadir equipamentos que não estão conectados, o que significa que o Walter Delgatti poderia ter invadido o computador da NASA, ele poderia invadir o computador do Pentágono, pegar as senhas para acionamento das bombas nucleares, mas ele não conseguiria invadir as urnas eletrônicas porque, assim como uma enceradeira antiga, as urnas eletrônicas não possuem comunicação de dados. E no momento que eu percebi que o Bolsonaro realmente não entendeu isso, eu entendi que vários influencers brasileiros, como por exemplo o Monark, estavam falando
muita bobagem, mas muita bobagem por falta de conhecimento de causa. Então as pessoas criavam na cabeça deles essa ilusão da possibilidade de invasão das urnas, defendiam que as urnas podiam ser invadidas, defendiam as loucuras, por exemplo, de parar a vacinação e todo tipo de vacina, todo tipo de loucura. Mas de qualquer forma, o Monark foi multado aí em R$300 mil e essa multa é muito interessante porque ela desincentiva de todas as formas que as pessoas continuem praticando crimes de ódio no Brasil. E hoje não é um dia só de Delgatti e Zambelli. Hoje é um dia que nós tivemos uma modificação, a tão esperada modificação na taxa de juros. O Copom reduz a taxa de juros em meio ponto percentual, primeira queda em 3 anos. A Selic vai cair de 13,75 para 13,25 ao ano após decisão do Comitê de Política Monetária ligado ao Banco Central. Claro que a queda não é suficiente, principalmente porque essa queda já deveria ter acontecido há mais tempo, agora a gente já deveria estar com a Selic em 12% pelo menos, ou seja, quedas progressivas, mas já é uma conquista para ser considerada. Nesse momento eu agradeço você que acompanhou até aqui e despeço e até mais.